Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, na revista Lições da Palavra de Deus desse trimestre, que tem por título Mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Nós estamos tratando dos 12 profetas menores. Esperamos que vocês estejam sendo enriquecidos espiritualmente, edificados com as lições que têm sido ministradas até aqui. E nessa semana nós estamos na lição de número 6, que tem por tema Jonas, o missionário descontente. O texto áureo da lição está no capítulo 3 do livro do profeta Jonas, no versículo 10, que diz: "E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez." É muito importante também que deixamos claro que nós consideramos a legitimidade histórica do livro do profeta Jonas e da vida e obra do personagem, da narrativa escrita no seu livro. Nós não somos adeptos do pensamento alegórico ou parabólico, muito difundido e discutido principalmente na linha da teologia liberal, do qual nós, por comprometimento com os fundamentos da nossa fé, com os fundamentos do cristianismo, nós desprezamos a teologia liberal e não somos adeptos do alegorismo e do parabolismo sugerido por eles concernente à interpretação do livro do profeta Jonas. Embora também, isso não quer dizer que nós desprezamos as figuras de linguagem presentes em todo o texto bíblico, mas em relação ao profeta Jonas, mesmo identificando algumas figuras de linguagem dentro do livro, a narrativa é legitimamente histórica, verdadeira, não fictícia. Tá certo? E o texto, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, começa dizendo: "E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo." E veio a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Está aqui o sentido do verdadeiro profeta de Deus. Ele não vai falar, ele não é designado a falar aquilo que ele quer. Ele é designado a falar somente aquilo que Deus manda, somente aquilo que Deus quer que ele diga. O Senhor é com a boca do profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro é aquele que não maquina as profecias, não maquina a mensagem, mas que tem um comprometimento com a vida espiritual e com a inspiração do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Esse é o desígnio do verdadeiro profeta. Ele fala inspirado pelo Espírito Santo. E o versículo 2, uma ordem divina para o profeta Jonas, diz: "Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Levanta-te. O profeta ele precisa se posicionar quando ouve a voz de Deus e seguir o destino para o qual Deus está determinando. Vai à grande cidade de Nínive. Essa expressão é repetida no decorrer do livro. A grande cidade de Nínive mostra que Deus conhece a importância histórica, a importância social da cidade de Nínive e do Império Assírio como um todo na historiografia do mundo, na historiografia da antiguidade. Então, quando Deus fala para o profeta, vai à grande cidade de Nínive, não só Deus conhece a importância dessa cidade, como o profeta também conhece a fama e a importância histórica dessa cidade, ainda que com todas as problemáticas bélicas, a crueldade tão conhecida, requintada de problemas culturais, problemas de idolatria, problemas de
covardia com os inimigos no sentido de crueldade de fato. Nínive, o Império Assírio como um todo, era conhecido por seus requintes de crueldade, de tortura aos soldados inimigos, de decapitação e outras maldades exageradas que eles impunham sobre as nações subjugadas ao império. Então, a cidade de Nínive ela tem uma importância muito grande, e os historiadores também dizem que o primeiro exército organizado do mundo partiu do Império Assírio também, como cavalaria, lanceiros, carros de combate. Um exército organizado, ele é historicamente reconhecido como originário do Império Assírio. Então Deus sabe disso, obviamente que Deus conhece todas as coisas, e o profeta também conhece esta importância, esta situação, essa condição moral e espiritual da cidade de Nínive. Sobre a condição moral e espiritual dessa cidade, o próprio Deus fala que a malícia dela, a crueldade dela, Deus tem observado dos altos céus. Isso nos mostra algo maravilhoso e patente em todo o Antigo Testamento, que Deus é Senhor de todas as nações. O Salmo 99, versículo 1, vocês lembram o que está escrito lá? Reina o Senhor. Reina o Senhor reina. Ele está entronizado entre os querubins. Tremam as nações, comova-se a terra. No Salmo 103, versículo 19, diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus é Senhor de todas as nações. Mas é bem verdade que Deus conhece a crueldade das nações, e isto não quer dizer que a intenção de Deus não seja de levar essas tais nações ao arrependimento através da mensagem profética proferida pelos profetas. É assim em todo o Antigo Testamento. Deus sempre fala à nação, Deus sempre lança juízo às nações que foram inimigas, que trouxeram problemas ao povo de Deus, que foram empecilhos para o expansionismo e a promessa, o cumprimento da promessa de Deus com a nação de Israel. E Deus lança o seu juízo, claro, que o juízo é lançado e espera-se que com aquela mensagem um povo, uma nação ou seu rei venham a arrepender-se, porque Deus não deseja a morte do ímpio. Está escrito em Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? E ainda no capítulo 18, versículo 32, Deus ainda fala, porque eu não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então a mensagem central profética é uma mensagem de arrependimento, e não havendo arrependimento haverá juízo contra aquela nação, porque eles estão desprezando a palavra profética do Senhor. Jonas então conhece o caráter misericordioso de Deus, conhece Deus na sua bondade, também conhece a Deus no seu juízo. E ao invés de ele se levantar como ele se levantou para ir ao destino que Deus havia designado para ele pregar, ele se levantou para fugir da face do Senhor, fugir da presença do Senhor e se esquivar de cumprir a missão para a qual Deus o havia chamado. E vocês reparem que no versículo 3 do capítulo 1, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele vem descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro do navio. Foi para o porão lá do navio, para o interior do navio. Ele desceu a Jope, desceu para o interior do navio. Repare que quem foge de Deus é um declínio, a pessoa está sempre em declínio. Quem foge de Deus nunca sobe, quem foge de Deus sempre está em declínio, ao contrário daquele que faz a vontade de Deus, que cumpre a determinação do Senhor, que cumpre o desígnio para o qual o Senhor
tem determinado, ele está sempre em grande subida, mas quem não faz a vontade de Deus está sempre em grande descida. E Deus tenta tratar ali de Jonas o tempo todo, enviando tempestade ao mar, sendo uma pedra de tropeço para aquele navio que ele tinha entrado. Os homens quase morreram e tentaram ainda salvar a pele de Jonas depois da identificação dele. Irmãos, entenda uma coisa, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, podemos ser pedra de tropeço para as outras pessoas, para os ambientes em que estejamos inseridos. Então, não seja pedra de tropeço para ninguém. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. Ao pedir para ser jogado no mar, como ele fez nos finais do capítulo 1, Deus providencia, Deus, o Senhor da natureza, o mesmo que comandou a tempestade, naquele que quase quebrou aquele navio, que quase os fizeram naufragar, o mesmo Deus se deparou com uma baleia e providenciou, ou melhor, um grande peixe, né? E providenciou aí que esse grande peixe tragasse a Jonas, né? Eu mencionei baleia, tem traduções antigas que mencionam baleia lá no Novo Testamento, mas não há evidência nem histórica ou científica que corrobore para esse argumento de que é uma baleia, de que não é uma baleia. As crianças erroneamente durante um tempo aprenderam isso e não é o correto, tá? Então, ali no ventre desse grande peixe, no capítulo 2, Jonas ora. Agora, você reparou que na oração, neste salmo, né, inserido no capítulo 2, a crítica textual tem contestado a data de inserção desse salmo dentro do livro do profeta Jonas, o que gera algumas controvérsias em alguns ambientes acadêmicos. Vocês repararam que, em momento algum na oração, Jonas menciona a missão dele de ir até Nínive. A oração basicamente está clamando por livramento e ele menciona por 2 vezes, pelo menos, o desejo de rever o templo do Senhor. Ou seja, ele tem tanta vontade de estar novamente na cidade dele, né, no templo de adoração, mas não menciona a sua missão original. Deus conhece o coração do profeta, não adianta fugir. O Salmo 139, mencionado aí na revista, o salmista diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás, se fizer na profundeza a minha cama, eis que tu ali estás também. O homem foge de Deus pensando ser possível fugir daquele cujos olhos percorre toda a terra. Não é verdade? Então, em 2 Crônicas 16:9, diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Agora, vocês entendam que não é possível fugir daquele cujos olhos são como chama de fogo, que contempla tudo e todos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Deus observa, contempla o fugitivo. Tá certo? Então é muito importante que isso fique bem claro. Não adianta tentar se esquivar, ainda que pela oração e pelo quebrantamento com que Jonas se apresenta aqui no capítulo 2, tentar se esquivar da missão original para a qual ele foi designado, se depois Deus vai atrás dele de novo e dá a mesma ordem que ele deu no início da sua jornada. E no capítulo 3, Deus dá a segunda ordem, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega. E prega. A pregação que eu te disser. Versículo 4 diz que Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. O que é pregação? Pregação é proclamação, é anunciação da mensagem das boas novas, é a mensagem profética proferida, trazendo juízo, ou trazendo mensagem de arrependimento, ou trazendo consolo para os fiéis. É importantíssimo o ato da pregação. E Jonas é chamado para pregar
a Nínive. E a palavra profética, a única palavra profética, ela está no capítulo 3, versículo 4, que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra subvertida, existe uma significação secundária dela para mudança. Não só destruída, como também há uma tradução secundária para mudança, como a palavra hebraica rafak, que quer dizer mudança, quando na verdade, enquanto Jonas está na sua mente dizendo e proferindo a palavra corretamente, dizendo que Nínive será destruída, subvertida, e jamais passaria pela cabeça de Jonas que aquele povo fosse se arrepender. Imagina um profeta indignado com uma nação que sempre tratou o seu próprio povo com opressão. Você observa o caráter missiológico do livro do profeta Jonas, também nesse sentido. O pregador ele vai a uma nação que não é a dele para proclamar a mensagem profética do Senhor, seja ela de juízo, de consolo ou de arrependimento, mas ele tem que ir. O caráter missiológico do livro do profeta Jonas é justamente ir. Esse é o caráter também do movimento profético evangelístico exercido hoje pela igreja. A igreja do Senhor Jesus é o maior movimento profético para as nações, de ir pregar o evangelho a toda criatura. Jonas foi, pregou e deu ali o seu sentido de juízo e destruição, quando na verdade o sentido secundário da palavra rafak, subvertida, é mudança. E foi justamente isso que aconteceu com Nínive. Houve uma mudança. E essa mudança tem a ver com o quê? Com a conversão de toda a cidade. 120 mil pessoas ali inseridas naquele contexto social, político, econômico, na cidade de Nínive. E naquele tempo esse número, essa demografia era considerada muito alta. E ainda no capítulo 3, os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E essa palavra, a pregação, a mensagem profética de destruição e de mudança, chegou aos ouvidos do líder, do governante da cidade. A palavra profética, ela não atinge só o povo da nação, atinge também o governo, a nobreza, ali daquela localidade de Nínive. O Império Assírio, você vai pegar uma historiografia, eles eram conhecidos, como já falamos no início, por sua crueldade, pelo seu ímpeto, muito forte na guerra, mas eles creram em Deus, apregoaram o jejum e se converteram. Então houve uma verdadeira rafak, uma verdadeira mudança na vida dos ninivitas por aquele momento, e isso deixou o profeta finalmente descontente. Uma mensagem curta, breve, simples, profética, mas com um grande resultado. Converteram-se toda a cidade, toda a população. Então Deus, observando o profeta na sua ira, na sua indignação, começa a dialogar com ele, e há ali uma contenda, podemos dizer assim, entre o profeta e Deus, porque parece que Jonas ficou indignado com o arrependimento. A resposta para isso está no versículo 2, do capítulo 4, orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meu irmão, se há arrependimento, se há quebrantamento, se há confissão de pecados, o Senhor pode sim, na sua soberania, mudar a sentença. Deus não muda o próprio caráter, porque nele não há mudança nem sombra de variação, mas Deus pode mudar sentença ao contemplar o coração arrependido de alguém. Saiba disso. Por mais que o profeta fique indignado, a indignação do profeta não mudou o caráter de Deus. A indignação do profeta não afetou Deus
em nenhum aspecto, tá certo? E Deus ali mostrou, fez crescer uma planta por cima de Jonas, dando sombra a ele em meio ao sol causticante, não é? E Deus, ao mesmo tempo, para dar uma lição a Jonas, enviou um verme, um bicho, que fez aquela planta morrer. Jonas ali ensolarado, começou a esmorecer, ao ponto de desmaiar, né? Por causa da insolação, e ele indignado ainda, Deus ainda questiona Jonas, dizendo: é razoável que te enfades por causa dessa planta, da aboboreira, ou da mamona, dependendo da tradução que você esteja lendo aí. E ele retruca ainda, ele ainda insiste na teimosia dele: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Irmãos, Deus queria ensinar para Jonas o seguinte: você teve pena, você teve misericórdia da planta que você não criou, e não tem misericórdia de um povo que não tem discernimento algum? Você está indignado por causa da falta, por causa da conversão de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? O papel do profeta ali era justamente se alegrar com a conversão daquela cidade para o qual ele pregou. Isso me faz lembrar, inclusive, o irmão do pródigo de Lucas 15. Ele ficou indignado pela volta do irmão perdido. Agora, quando na verdade a mensagem profética, a mensagem evangelística é para que haja um retorno, para que haja arrependimento e retorno daqueles que antes eram ímpios, daqueles que eram ímpios e agora estão se convertendo ao Senhor. Deus não tem prazer na morte de ninguém e Jesus não veio chamar o justo, mas os pecadores para o arrependimento. Então, se Deus teve misericórdia, se Jonas teve misericórdia de uma planta que ele não criou, né? Se ele teve misericórdia, por que Deus não teria misericórdia daquele povo? E Deus teve misericórdia, compaixão e amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que a sua aula seja uma bênção, que você seja usado como uma voz profética na tua classe, na tua igreja, no contexto que você está inserido, em nome de Jesus. Grande abraço.